Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia do líder. Segue o Inter no Campeonato Brasileiro, dia de a gente se recuperar dentro da tabela, né? O Inter é líder, é verdade, mas perdeu uma grande oportunidade de ultrapassar e de abrir vantagem, na verdade, né? Em relação aos outros concorrentes. Mas vamos lá, né? Outra oportunidade hoje, o Inter pega o Fortaleza lá no Castelão. Mas antes, dá o likezinho no vídeo. Dia de Inter é isso, tem que acompanhar o canal aqui. Acompanha o pré-jogo do Colar, acompanha o Papo Reto sem edição, acompanha o Voz do Gigante, tem muita coisa legal. Só tem que pensar no Inter hoje. Hoje é dia de líder e esquece o resto. Beleza? Então, fortalece aí e te inscreve no canal, tu que não é inscrito ainda. Como eu disse, gente, o Inter pega o Fortaleza hoje às 7 da noite, lá no Castelão. Um jogo importante, né, pro Inter abrir uma certa vantagem, é um jogo complicado, né? O Fortaleza é um time bem organizado pelo Rogério Ceni e vamos ver o que apresenta os donos da casa. O Inter do Cudê terá desfalques, né? Muitos por opções do Cudê, né? Como por exemplo o Thiago Galhardo, nosso principal jogador aí nos últimos jogos, não viajou, né? Tá com desgaste físico e o Inter tá preservando ele, visando também o Grenal da quarta-feira pela Libertadores, que pode significar muita coisa pro Colorado, né? Outros jogadores estão fora, mas aí por outros motivos, né? Por suspensão não jogam o Vitor Cuesta e o Praxedes, né? Não estão à disposição do Eduardo Cudê, além dos lesionados, né? O Marcos Guilherme, o Yuri Alberto, o Peglo, o Guerreiro, o Dourado, nem vou falar, né? Então esses aí estão fora também. Então, tô apostando num time misto, mas alguns titulares, aliás, vários titulares foram para Fortaleza e podem ficar no banco, né, caso necessite o Eduardo Cudê. Vamos tentar colocar no papel então? Vamos colocar. Marcelo Lomba, sim, o Marcelo Lomba deve seguir como titular. Aliás, foi uma informação que o Leandro Bess trouxe no Voz do Gigante essa semana. O Inter não considera que o Lomba falhou contra o América de Cali, por exemplo, que foi muito mais mérito dos jogadores do América de Cali do que propriamente falha do Lomba. Acredita-se que falha foi contra o Goiás. E aí é incontestável, né? Foi realmente uma falha grave do Marcelo Lomba que ocasionou o gol do Goiás no último final de semana. Então o Lomba segue no gol. Na lateral direita, o Saravia viajou, mas deve ser preservado. Deve começar no banco de reservas. Então, Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo ou o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro deve fazer a sua estreia aí como titular com o Moisés na lateral esquerda. O Moisés que está suspenso na Libertadores, né? Pegou 4 jogos por conta daquela briga no Grenal. Volta só na fase de mata-mata se o Inter chegar até lá. No meio-campo, uma dúvida: Musto ou Johnny? Eu tô apostando que o Musto joga, né? O Musto cumpriu suspensão contra o América de Cali e para pegar talvez um certo ritmo de jogo, possa jogar no lugar do Johnny visando o Grenal. Mas tem essa dúvida ainda. No meio, praticamente todo o time titular, né? Patrick, Edenilson, que também está fora do Grenal, né? Pegou 3 jogos, volta só na última rodada contra a Católica no Chile. E o Bosquilha na frente. E na frente, gente, é a grande possibilidade da gente ver os irmãos jogando, né? Jogando juntos pela primeira vez como titular. Abel Hernandes e o Leandro Fernandes, né? A dupla Fernandes e Hernandes pode jogar contra o Fortaleza hoje. Fortaleza é um time chato, né, gente? O Fortaleza veio aqui em Canoas, na última rodada, empatou com o Grêmio em 1-1. Poderia ter ganhado o jogo. É um time bem estruturado pelo Rogério Ceni. Tem como principais jogadores, né, o Wellington Paulista tá fazendo alguns gols, velho conhecido da torcida do Inter. O Paulão tá muito bem lá também, né? Então, é um time assim bem encaixado, não tem um grande jogador, um grande destaque, mas é um time bem treinado pelo Rogério Ceni pra gente ficar de olho. Fortaleza é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Sobre outras situações do Internacional, na verdade, né? O Saravia foi convocado pela seleção argentina, né, para alguns jogos da eliminatória, né, da Copa do Mundo contra Equador e Bolívia. Então ele fica fora de 3 jogos do Internacional. Ele não joga contra o Red Bull Bragantino fora de casa, contra o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio e contra o Sport fora de casa. 3 jogos importantes que ele perde nessa sequência de convocação. Foi o único jogador do Inter convocado, né? O Guerreiro certamente seria convocado, mas está lesionado ainda sem prazo para retornar. O Abel Hernandes também não foi convocado, estava há muito tempo sem jogar, agora que está retornando, ficou fora da lista da seleção uruguaia, por exemplo. Pra gente fechar, gente, o Edenilson estava lendo algumas questões com alguns colegas, né? E fui atrás ontem, de noite mesmo. E pelo que eu sei, esse negócio com o Al-Ittihad tá esquentando, né? O Al-Ittihad ofereceu 2 propostas pro Inter já.
uma de 2 milhões de dólares e uma de 5 milhões de dólares. O Inter recusou essas ofertas e deu o valor. E é o que tudo indica, né? Os árabes devem vir com o que o Inter está pedindo e aí seria o adeus ao Edenilson, né? Que tá a fim de ir também. Ele já ouviu a proposta árabe, quer ir, sabe que é uma grana boa, sabe que o Inter não vai fazer o esforço que fez ano passado para ele ficar, então é uma possibilidade forte, né? O Al-Ittihad é treinado pelo Fábio Carille, lá na Arábia, e tem o Romarinho também, né? Que, ao que tudo indica, conversaram com o Edenilson para convencê-lo de ir jogar lá, para fazer o seu pé de meia também. Então, é uma situação para a gente ficar ligado aí nos próximos dias. Valeu, gente! Ah, e esquecendo, dá uma passada aqui para quem tá me perguntando. Eu vejo muitos comentários de vocês aqui no YouTube perguntando: Marcolar, onde eu compro esses bonés que tu usa nos vídeos? Tá tudo aqui, ó, na loja virtual, o link na descrição do vídeo. Não esquece de comentar aí sobre o que tu está esperando pro jogo de hoje. E lembrando, jogo 7 da noite, 6h25, 6h20, abrimos nossa live pré-jogo aqui no canal. E depois do jogo, papo reto, sem edição, repercutindo as últimas do jogo contra o Fortaleza. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, vamos Inter!